Felipe Luiz desabafa sobre a situação física de Pedro e Matheus Gonçalves é o último da fila. Pós-jogo emocionante, cheio de coisa boa pra gente comentar. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que tá com o dedo no like e se inscreva, meu filho, porque é um flamenguista de verdade. Apoie o outro, simples assim. Clicou no like, se inscreveu, abençoado o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão. Malvadão, ganhamos ontem da LDU 2-0 e agora precisamos de mais 2 gols e de alguns outros resultados aí para ficar em primeiro da Libertadores, passar em primeiro na fase de grupo. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom, eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, que partida eletrizante. O Flamengo amassou do princípio ao fim. O goleiro Rossi nem viu a cor da bola. Foi um espectador ali. Ele foi um torcedor dentro de campo. Ele apenas assistiu o jogo. O Flamengo fez o dever de casa, conseguiu trazer o resultado e a gente está quase que classificado. Por quê? Porque para classificar precisamos ganhar do Deportivo Táchira de pelo menos 2 gols. Um gol a gente já consegue, mas para garantir 2 gols. E vamos jogar em casa. É o time mais fraco do grupo C. É o saco de pancada de todo mundo. Não ganhou de ninguém até agora. Mas temos que ganhar dele. E um outro resultado que nos interessa seria a LDU aí, né? O LDU chegar lá em Quito, na altitude, na sua casa, ganhar do Central Córdoba. Algo que pode acontecer. Porque além da altitude, que é a favor da LDU, tem também a necessidade deles vencer para se classificar. Então se eles vencem pelo menos 2 gols, eles eliminam, né, tiram a chance de Central Córdoba e o Flamengo ainda assume de quebra a primeira colocação, passando em primeiro do grupo. É importante passar em primeiro do grupo, pois assim você tem vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Então olha só a situação. O Flamengo era o terceiro colocado, está em segundo, agora também com 8 pontos, igual LDU, porém tem 2 gols a mais. Central Córdoba está em primeiro com 11 pontos e tem um saldo de gol positivo aí também de 2 gols. Então, se ele perder para o LDU de 2 gols, está eliminado. E o LDU, que até agora liderava tranquilamente, está pressionado. Por quê? Porque se vê em uma situação difícil, porque vai jogar em Quito, na altitude. Se perder, pode estar dando adeus a Libertadores aí. Eles são estreantes, e um time que estreia geralmente não consegue ir muito longe. Eles conseguiram ir longe até demais, porque ficaram até agora em primeiro. Se passar, vai ser um feito histórico, principalmente para eles que é uma equipe pequena, está estreando, largaram o campeonato argentino de lado para se concentrar na Libertadores e agora estão nessa situação aí. Mas a gente está na expectativa. O próximo jogo do Flamengo na Libertadores é só no dia 28 de maio, na outra terça-feira, e a gente vai aguardar ansiosamente. Antes disso, o Flamengo, que está sem folga, que se representa hoje, começa a preparação para enfrentar o Botafogo no domingo, jogo que acontece no Maracanã. Depois teremos também aí Botafogo da Paraíba no Maracanã na outra quarta-feira. E no outro final de semana teremos o Palmeiras fora de casa. Então o Flamengo tem uma sequência boa em casa, tem que aproveitar, descansar bastante e trazer os resultados. São só jogos difíceis e por jogo contra o Botafogo vai ter um monte de dor de cabeça, tem um monte de desfalque, mas temos time, temos elenco para ganhar. Eu acredito que o Flamengo vai vencer. E você? O que você acha disso? Meus amigos, sobre a partida de ontem, Rossi foi muito pouco exigido, nem foi exigido, mas estava lá. É um goleiro que, apesar de ser argentino, parece que ele é brasileiro. É um flamenguista nato, porque ele o tempo todo ele vibra e torce. Quando faz um gol, ele é o que mais comemora. Então, um cara que traz uma energia muito positiva. Então, ontem a gente vai falar da energia dele, já porque ele quase não trabalhou. Aí a gente vai para lateral direita. O Wesley fez uma boa partida. Ainda não é aquele Wesley de antes de ir para a seleção brasileira, mas está voltando, jogou bem. Você pega ali a dupla de zagueiro, Léo Pereira e Léo Ortiz. Léo Pereira jogou bem, Léo Ortiz foi o melhor em campo, na minha opinião. Não só na minha opinião, né? Tanto é que ele ganhou a chuteira lá, né? Ganhou a premiação da Conmebol. Foi eleito ali o herói do jogo. Além de fazer o gol, foi muito sólido, muito consistente defensivamente. Aí você pega o Alexandre. O Alexandre dispensa comentários. É raro uma partida que ele joga mal, às vezes joga, né? Quando ele está voltando de lesão, costuma jogar um pouco mal. É um jogador que se lesiona muito, isso atrapalha. Mas quando ele está 100%, igual ontem, jogou muito, jogou bem, top de linha. De La Cruz ontem, fazendo a função que era do Éric Pulgar, que
primeiro volante, geralmente o De La Cruz joga de segundo volante. Jogou muito bem, foi um dos segundos melhor em campo, na minha opinião. Jogou demais, muita qualidade. Tá voltando a ser aquele De La Cruz do River Plate, top de bola. O Gerson recuado consegue jogar melhor do que quando ele joga pelas pontas ali. Então a posição dele é um pouco mais atrás. Isso que o Felipe Luiz tem que entender. Jogou muito bem. Só que quando chega a volta aí do Éric Pulgar fica difícil. Por quê? Porque o Éric Pulgar joga de primeiro volante, o De La Cruz joga na posição que o Gerson jogou ontem e o Gerson joga um pouco mais à frente. Então o Felipe Luiz tinha que morrer de encaixar isso aí. Mas o Gerson jogou bem também. Saiu no finalzinho do jogo. Um show de bola. Tá 100%. Um baita jogador. Que ontem nessa posição rendeu melhor do que quando joga mais pelas pontas. Essa é a verdade. De Arrascaeta ontem esteve muito discreto. Foi uma das piores partidas dele aí dos últimos 3, 4 jogos. Não marcou. Não deu assistência. Pouco ajudou o time. Estava muito lento. Estava desconectado. Estava desconexo dos outros jogadores. Os outros jogadores estavam mais eletrizantes. Coisa e tal. Ele estava perdido ali. Talvez porque ele não é um jogador de intensidade. Então ele não conseguiu se achar. Mas não prejudicou o time em nada. Michael, por sua vez, na ponta esquerda, muita gente criticou, mas eu analiso de outra forma, a minha análise é parecida com a do Felipe Luiz. O Michael, além de bagunçar a lateral e a zaga da LDU, também conseguiu muito ajudar o time. Por quê? Porque eles fazem uma pressão alta, ele se movimenta muito, isso confunde o adversário, faz o adversário ficar preso na zaga. Então ele teve uma movimentação ali, o estilo de jogo dele é muito interessante. E tem que dar valor, não está na sua melhor fase, mas é um baita jogador. Muita gente critica, mas na minha opinião é um jogador que não pode nem sair do time. Aí a gente vai para a situação do Bruno Henrique. Bruno Henrique que jogou mais uma vez centralizado, falso 9 ali, fazendo a função que é do Pedro. O Bruno Henrique, desde que a PF indiciou ele aí, né, nesse apontamento das casas de apostas aí, que ele teria simulado o tal cartão amarelo, Bruno Henrique acabou. Essa é a verdade. O Bruno Henrique está totalmente perdido. O Felipe Luiz elogia ele porque ele faz isso que o Michel fez ali, né? Muita movimentação, pressão, coisa e tal. Só como o Michel ainda tem sido mais ofensivo e decisivo. Dá passe para gol, tenta o gol. O Bruno Henrique tropeça na bola, cai, sai com a bola e tudo. Mas o Felipe Luiz insiste com o jogador. Talvez ontem o Felipe Luiz tenha acertado nisso, porque a gente viu que quando o Pedro entrou, não conseguiu também da liga, mas a gente vai chegar lá. E o Luiz Araújo, que fez um dos gols, fez o segundo gol, também jogou muito, foi o terceiro melhor jogador para mim em campo, conseguiu ali fazer aquela mesma função que faz o Michael, só que pela ponta direita, pressionando, arrasando a zaga do adversário e ainda conseguiu fazer um gol, né, de oportunista. A bola sobrou para ele dentro da área, ele sapecou e gol, e o Flamengo venceu 2-0. Gol esse aí que traz um alívio e dá uma esperança muito grande a gente classificar. Então agora só depende do Flamengo para classificar. Vai pegar o time mais fraco, tem que ganhar e ganhar. No segundo tempo a gente tivemos várias alterações aí, entre elas a que chamou mais atenção, ali que todo mundo estava na esperança, foi quando entrou o Cebolinha no lugar do Michael e o Pedro no lugar do Bruno Henrique. Todo mundo esperava que o time fosse ficar mais agudo e fazer mais gols, só que não. Pedro realmente não conseguiu render o esperado. Esse tipo de jogo não favorece ele. E o Cebolinha entrou perdido ali, sem saber o que fazer. Parece que sentiu um pouco a pressão, mas não conseguiu trazer mais nada, criar quase nada para o nosso Flamengo. E depois a gente teve as entradas aí também de outros jogadores, né? O Wallace entrou. Depois, por último, o Matheus Gonçalves. Mas o que chamou mais atenção foi a entrada de Wallace. Porque o Wallace foi afastado, porque ele teve uma briga com o Joshua no Sub-20 ainda, e por isso foi afastado por indisciplina, coisa e tal. Era para ser o último da fila. Mas na verdade quem foi para o último da fila foi exatamente o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, ficou nítido e claro que ele é a última opção de Felipe Luiz. Não sabemos por quê, porque ele tem qualidade, tem velocidade, sabe jogar nas pontas, joga no meio. É um jogador que finaliza, já fez gol. Um jogador bastante rápido, mas o Felipe Luiz vê ele como a última opção e deve ser negociado no meio do ano. Essa é a expectativa. E a gente fica sem entender o porquê que ele está sendo preterido pelo Felipe Luiz, já que ontem ele foi o último a entrar, entrou depois do Wallace, que estava escanteado no clube. Ou seja, ele é a última opção depois de um cara que é escanteado.
ninguém entende nada. O Alisson também não conseguiu fazer muita coisa. O jogo não era para ele. Assim como o Pedro. Agora vamos voltar ao assunto do Pedro. Durante a entrevista coletiva, Filipe Luiz nos chama a atenção aí. Por que nos chamou a atenção? Porque as falas dele sobre o Pedro deixaram a gente uma reflexão. Olha só. Filipe Luiz sobre Pedro no banco. Abre aspas. O Pedro fez um grande jogo contra o Corinthians. Mas para mim existe uma coisa chamada alta médica. O Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente. Eu quero muito ele 100% para jogar para ele. Depende só dele. Treinar cada dia, aproveitar cada minuto, estar no nível dos companheiros e ter mais minutos. Sei que ele é o melhor e quando estiver no nível físico como os outros, vai estar no campo. Todo mundo sabe a qualidade dele. E retornar à forma física o quanto antes e estar disponível para ajudar os companheiros da equipe. Foi uma pergunta ali feita pela Raíssa Simplício sobre o Pedro estar no banco e o Filipe Luiz respondeu. Só que olha o detalhe aí. O Pedro garante que já está 100%. E o Filipe Luiz, que é um time com marcação alta, pressão alta, marcando as linhas do adversário, marcando os espaços, atacando os espaços. E o Pedro ontem entrou tentando fazer isso aí e ficou mais perdido do que cego em tiroteio. Essa é a verdade. E com isso, a gente imagina-se que ou o Pedro vai ter que se readaptar ao estilo de jogo do Filipe Luiz, ou o Filipe Luiz vai ter que rever os seus conceitos. Por quê? Porque quando ficou entrou o Pedro e entrou o Cebolinha e ficou dentro de campo o De Arrascaeta. O time parecia estar com 2 a menos, porque o De Arrascaeta já estava mal. E aí o Pedro entrou totalmente desconexo, tentando de todas as formas roubar uma bola, coisa e tal, só que não consegue, não é a função dele. Ele pode treinar para isso? Segundo o Filipe Luiz, treinando consegue, mas a gente já viu isso aí no passado, que o jogador que tem características igual a do Pedro, ele tem que ter um time voltado para ele. É o que o Filipe Luiz também falou ali, que ele vai montar o time para o Pedro quando o Pedro tiver 100%. Mas o Pedro já garante estar 100%. Então tá tendo uma controvérsia aí nas falas. E nós, torcedores, queremos ver ele encaixar isso aí. Mas o Filipe Luiz tem respaldo, tem total moral para fazer o que quiser. Ontem deu certo o seu esquema tático, que vencemos, embora o De Arrascaeta foi anulado, totalmente anulado do jogo. O que vocês acharam? Comenta aí. E aí segue o baile. A gente fica imaginando sobre todas as coisas. Mas o mais importante é que o nosso zagueiro herói da partida, Léo Ortiz, né, que foi eleito aí o zagueiro, o melhor jogador em campo na conquista aí, ó. O zagueiro foi responsável por abrir o placar do confronto após o escanteio de Luiz Araújo. Léo Ortiz, eleito o herói da partida entre Flamengo e LDU, onde o rubro-negro conquistou a vitória por 2 a 0. Então, ou seja, o ponto positivo é que a nossa zaga está sendo premiada e está sendo também decisiva. O primeiro gol foi do Léo Ortiz, que deu total diferença no jogo, porque quando você abre o placar cedo, são grandes as chances do time ter uma performance melhor. E isso aconteceu. Então a classificação ficou: Central Córdoba com 11 e 3 gols no saldo. Flamengo com 8, 2 gols no saldo. LDU com 8 e 1 gol de saldo. Deportivo Táchira em quarto com 6 gols negativos. Um detalhe aí: LDU vencendo por 1 a 0 o Central Córdoba fica com 2 gols de vantagem. Flamengo vencendo por 1 a 0 o Deportivo Táchira. O Flamengo já pode assumir a liderança, mas para garantir tem que ser pelo menos 2. Então o Flamengo tem que torcer para a LDU vencer e o Flamengo meter pelo menos 2 no Deportivo Táchira para a gente passar em primeiro. E aí segue o baile, nosso Mengão vai dar aquele show e nós vamos para a próxima fase da Libertadores. Feliz da vida, rindo à toa. Põe fé? Comenta aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Tamo juntão. Fui, valeu amigos. É nóis.